Eu vou ter a ajuda do Itamar e do Leandro, que vão fazer a desossa, e eu vou comentar, mostrando detalhes da carcaça aos olhos de quem produz, aos olhos da indústria frigorífica, aos olhos do varejista e também aos olhos do consumidor. Então, o que a gente enxerga nessa carcaça de acordo com cada etapa do processo? Basicamente isso que eu vou fazer é uma desossa diferente das desossas que a gente faz, nos cursos que a gente faz, porque eu não vou me prender a detalhes do corte, até pela distância que vocês estão, talvez vocês não consigam identificar isso. Eu quero usar a carcaça como pano de fundo para justamente falar sobre questões técnicas, as influências da genética, as influências da nutrição, da sanidade, do manejo. E ficaram alguns vídeos meus aí no Instagram, na internet, e eu falava uma frase que a carne fala. Se a gente prestar atenção na carcaça, ela vai nos responder muitas questões que a gente poderia ter em relação a ela. Como foi produzido, a raça, o sistema de produção, baseado nas informações que elas nos trazem, e são informações muito importantes. Antes de começar, eu quero contar um pouquinho, em 2 minutos, a minha história profissional para vocês entenderem por que eu estou aqui falando hoje para vocês. Eu sou agrônomo de formação, me formei em 1995, já vão quase 30 anos, e desde então eu atuo na cadeia da carne. Eu consigo dividir minha vida profissional em 3 grandes ciclos, e ciclos de 10 anos. No meu primeiro ciclo de 10 anos, eu trabalhei em pecuária de corte, para dentro da porteira, com os desafios de todos vocês: viabilidade econômica, métricas, índices zootécnicos. Então eu posso garantir que tudo que se podia fazer em função da tecnologia disponível, a gente sempre buscou fazer. Melhoria na genética, melhoria na nutrição, na sanidade, na qualidade das pastagens e assim por diante. E tudo isso se define em indicadores de qualidade, ou métricas, ou índices zootécnicos. Então, quando eu estava dentro da porteira, o que eu buscava? O que eu enxergava? Idade da fêmea, primeira aparição. Peso de nascimento, peso de desmama, ganho de peso, conversão alimentar, idade de abate dos machos, rendimento de carcaça. São métricas que fazem a diferença do sucesso e do insucesso de qualquer negócio em pecuária de corte. O meu segundo ciclo profissional se deu dentro da indústria frigorífica. Eu dediquei 10 anos da minha vida atuando na indústria frigorífica, num departamento novo que ficava entre a compra de gado e a venda da carne. Mas eu não comprava gado e eu não vendia carne. Mas tudo passava pelas minhas mãos, porque todos os dias eu ia no curral do frigorífico e eu olhava os animais vivos. No dia seguinte eu acompanhava o abate. 2 dias depois eu acompanhava as desossas. E ali eu comecei a ver algumas realidades que não apareciam nos livros de zootecnia que eu estudava. Principalmente no assunto Nelore. E quando eu estudava lá na faculdade, eu aprendi que o Nelore tinha carne dura. Que o Nelore não tinha marmoreio. E não era eu que falava isso, eram os trabalhos científicos do Clay Center, que mostravam que carnes com mais de 25% de zebu era inapropriada ao consumo dos americanos, por exemplo. Relação de enzimas, calpastatina, calpaína, que influenciam o processo de maturação. Na faculdade eu aprendi que o Nelore não tem marmoreio.
Na faculdade eu aprendi que o Nelore não tem persistência de lactação, tem um pico de lactação e depois cai, porque ele não consegue tratar de um bezerro muito exigente. Eram verdades que não eram minhas, eram verdades que estavam nos livros de veterinária e de zootecnia de 30 anos atrás. E o que eu comecei a ver quando eu estava na indústria, quando eu abatia lotes de Nelore, de vez em quando aparecia o marmoreio. Eu falava, ué, não é possível. Alguma coisa existe. Alguma coisa tem, alguma coisa está se mostrando diferente do que eu aprendi. E eu falo que esses 10 anos me fizeram criar algumas verdades próprias. Depois eu volto nesse assunto. E o meu terceiro ciclo de vida profissional, também outro ciclo de 10 anos, o que eu me encontro hoje, eu me aproximei muito do mundo da gastronomia. Me aproximei muito das marcas de carne, das boutiques de carne, dos açougues, dos varejistas, dos chefes de cozinha e do consumidor. E teve uma época que eu comecei a me relacionar muito com donos de restaurantes e supermercados e eu falava, quais são os seus principais problemas? E era unânime. Todos respondiam as mesmas coisas. 1, falta de qualidade. 2, falta de padrão. Pessoal, vocês ficam à vontade de montar aí o esquema que eu estou fazendo uma pequena introdução só. 1, falta de qualidade. 2, falta de padrão. 3, falta de regularidade. Eles diziam, a carne que eu recebo essa semana é diferente da carne que eu vou receber semana que vem e é diferente da carne que eu recebi semana passada. Então 10 entre 10 tinham esse comentário. E isso nada mais é do que o reflexo da pecuária brasileira, em função da heterogeneidade de tudo. Heterogeneidade de raça, heterogeneidade de linhagem, de sistema de produção, de região, de sexo, de peso, de grau de acabamento, de nível de marmoreio. E isso nada mais é do que a definição clara do commodity. O Brasil foi, o Brasil é e o Brasil sempre vai ser um grande produtor de commodity. Só que nos últimos 10 anos surgiu uma figura nova dentro da cadeia de produção, pessoas ligadas aí, próximas da geração X e da geração Y, que aprenderam a consumir produtos de melhor qualidade em outras áreas, cafés especiais, vinhos, cervejas artesanais, azeites. E esse pessoal, principalmente essas novas gerações, que deixou a ser a geração anterior e passou uma geração que se define por coma menos, mas coma melhor. Beba menos, mas beba melhor. São pessoas que têm perfis completamente distintos e um desses perfis é ter novas experiências, novos tipos de consumo. Ela não se contenta só em saber o que ela está consumindo. Ela quer saber quem produziu, como foi produzido, se faz bem para a saúde, se faz bem para o planeta. Isso começou a ficar muito claro, a mudança do perfil dos consumidores. E isso começou a influenciar num processo completamente novo no Brasil. E esse processo se chama carne de qualidade brasileira. A gente tem 10 anos de história de carne de qualidade no Brasil. Tudo que veio antes, talvez fossem iniciativas certas na época errada. Isso se chama timing. Tudo que vem agora, existe uma sintonia muito grande entre o que se está produzindo e a expectativa e a demanda desses novos consumidores. Então a chance de sucesso hoje, qualquer iniciativa como essa, é muito maior do que a chance de sucesso de projetos que surgiram há um pouco mais de tempo.
timing em negócio é fundamental. E se existe aquela frase, lugar certo, na hora certa, eu poderia adotar no discurso de definição dessa frase, é trabalhar com carne de qualidade hoje no Brasil. Porque a gente fez uma grande mudança nos relacionar com a carne. As gerações anteriores à nossa identificam a carne como um ingrediente. O churrasco nada mais era do que uma refeição. E as novas gerações enxergam o churrasco como celebração. E isso influencia completamente a tomada de decisão dos consumidores em relação a esse produto. Um comprava por necessidade. Quem compra por necessidade, a carne bovina sobe, troca por frango, troca por ovo, troca por carne suína. E é exatamente esse perfil de consumidor que a gente vê como consumidor do dia a dia ainda, porque 70% do que o Brasil produz ainda fica no mercado interno, e grande parte desse mercado interno tem esse tipo de leitura. Preço é fundamental para a tomada de decisão. Se preço é fundamental para a tomada de decisão, a gente não pode abrir mão de índices de produtividade que vão fazer com que a gente seja mais eficiente em produção e barateie o custo de produção. Pois tudo que eu estou falando na teoria, eu vou falar olhando para a carcaça, que é a nossa estrela hoje, e eu fico muito feliz e eu vou chegar nela daqui a pouco. Diferente do consumidor que enxerga a carne como celebração. Porque quem enxerga a carne como celebração, compra por prazer. E quem compra por prazer, sobe o nível de exigência e sobe a régua de preço. Está disposto a pagar mais por um produto melhor. Só que quem compra por prazer, começa a exigir características intrínsecas dessa carne, que são maciez, sabor e suculência, que a pecuária até de pouco tempo atrás não entregava. E passou a ser fundamental que essa carne tenha, além de índices de produtividade para baratear esse custo de produção, ela passe a ter características de qualidade, maciez, sabor e suculência. Maciez ligada à idade, animais mais jovens ou processos de maturação, sabor e suculência, gordura e marmoreio. O que é uma carcaça de qualidade? Eu fiz um post no Instagram recentemente. Pessoal, vamos aí porque vai estar acabando minha história aqui. Eu fiz uma comparação de uma carcaça de qualidade com uma Ferrari. E coloquei uma carcaça commodity comparando com um Fusca. O que eu quis mostrar com essa foto? Eu não quis mostrar que está certo produzir Ferrari e errado produzir Fusca, ou está certo produzir Fusca e errado produzir Ferrari. Não. O que eu quis passar com essa mensagem é que tem espaço para quem quer produzir Fusca e vender Fusca, e pode ser extremamente rentável você produzir Fusca e vender Fusca, mas a gente está diante de um novo cenário que existe a possibilidade de produzir Ferrari porque clientes querem comprar Ferrari. O grande erro que a gente comete todos os dias é entregar Ferrari para comprador de Fusca e entregar Fusca para comprador de Ferrari. Essa é a carne na gôndola do supermercado à nossa disposição. E o conceito que muda todo esse jogo passa a ser produto certo para o cliente certo. Isso não serve para a pecuária, isso não serve para a indústria frigorífica, isso não serve para o varejo, isso serve para a vida nossa. Se nos nossos negócios a gente identificar qual que é o nosso cliente, qual que é o perfil do nosso cliente, a gente consegue ajustar as velas para produzir aquilo que ele quer. Quer ver que interessante nessa minha vida profissional? Quando eu comecei há 30 anos atrás, eu olhava a pecuária dentro da porteira.
E o consumidor ficava muito longe de mim. E eu, dentro da porteira, tomava as decisões baseadas em informações técnicas. A minha primeira questão: será que o que eu tomava por decisão, qual que é a influência que eu gerava no produto para o consumidor final? Mal sabe o produtor que o sêmen do touro, ou da linhagem, ou da raça que ele escolhe para inseminar nas suas vacas, define o potencial de mercado que essa carne vai ter lá na frente. O que foi a minha grande mudança profissional? E quando eu realizei essa mudança, me trouxe um ganho profissional e um alinhamento muito melhor. Eu saí da posição de porteira dentro e me coloquei na posição do consumidor. E eu comecei a olhar a cadeia do final para o começo. Porque aqui é muito claro o que tem que ser produzido. As características de um produto de valor agregado são muito claros. E aí eu consigo, através dessa definição, entender todo um processo de produção para chegar no produto ideal para atender aquela demanda específica. Vocês não tenham dúvida que produzir uma carcaça de qualidade custa mais caro do que produzir uma carcaça commodity. Não existe um milagre de eu produzir qualidade mais barato. O grande alinhamento é a gente saber o impacto dessa carcaça e qual que é o mercado correto para esse tipo de produto. Como eu trabalhei em todas as etapas do processo, eu brinco que me deram a chance de falar mal de todo mundo. Porque hoje eu sou consultor de todas as etapas do processo. Eu tenho marca de carne, eu tenho restaurante, eu tenho hamburgueria, eu tenho açougue, eu produzo animais. Então, o que é uma carcaça dessa aos olhos de quem produz? Ela tem que ser rentável. Que me desculpem as raças, mas muito do que a gente vê de marcas de carne no mercado hoje tem um custo de produção maior do que o valor de venda. Principalmente quando a gente entra num segmento de raças muito específicas, que não tem a mesma musculosidade, a mesma conformação, a mesma área do olho de lombo, mas entrega um marmoreio. O marmoreio vale a qualquer custo? Lógico que não, porque senão eu vou ter um produto que é o nicho do nicho. Cada dia que passa eu restringo o cliente que vai pagar R$300 num quilo de uma carne. Então quem olha uma carcaça como essa tem que ter a preocupação de que se produziu de uma forma ok, que esse projeto vai trazer rentabilidade para deixar de existir aquela discussão no curral do frigorífico, onde o pecuarista olha o lote e fala: nossa, como que eu recebo o mesmo preço da arroba numa carcaça dessa e o outro curral do meu lado, um animal muito pior que o meu, recebe a mesma coisa? Isso, quem fala isso mostra o amadorismo ou a falta de gestão do seu negócio. Porque se ele olhar a conversão alimentar desse animal, o ganho de peso, o rendimento de carcaça, jamais ele faria essa pergunta. Porque mesmo recebendo o mesmo preço do valor da arroba, essa carcaça deixou lucro e o animal ruim com certeza não deixou lucro. Vale mais essa carcaça em relação à outra? Vale, desde que o cliente identifique valor e remunere mais. E aí é uma cadeia de valor que volta do consumidor final para dentro da fazenda. Só que isso demora tempo. Por exemplo, olhando uma carcaça dessa, olhando os índices, olhando as métricas, um animal que tem, e eu estou olhando aqui, ó, todos os touros mostram características produtivas muito interessantes. Principalmente a Olpra 100. A Olpra 100 é muita carne e pouco osso. A Olpra 100 alto é mais carne e pouco osso. O que significa essa informação para quem produz o animal dentro da porteira? O animal converte melhor. O
animal dá mais rendimento de carcaça. Pegue um lote, mande para o abate, e se você conseguir identificar a carcaça de qual animal e você tiver essas informações, vocês vão perceber que no mesmo lote de abate tem animal de 58% de rendimento e animal de 52%. E a gente, como pecuarista, manda um lote para o abate e rende 56%, 57%, a gente fica feliz. Na semana seguinte, a gente manda um outro lote para o abate e rende 53%, a nossa cabeça de pecuarista chega à conclusão que o frigorífico me roubou. É mais fácil falar que o frigorífico roubou do que reconhecer as deficiências do gado que ele tem em relação a essas características de produtividade. Quer ver que interessante, olhando uma carcaça dessa? Pergunta para o suinocultor qual que é a taxa de conversão alimentar dele. Ele vai falar 2,2. A cada 2,2 quilos de ração, o suíno ganha 1 quilo de peso, de carcaça. Se o suíno tiver 2,3, toma prejuízo. Se o suíno tiver 2,1, é um baita de um lucro. A lucratividade do produtor de suíno está na segunda casa decimal. Pergunta para um produtor de aves qual que é a conversão alimentar das aves dele. Ele vai falar 1,8. Porque se for 1,85, ele toma prejuízo. Se for 1,75, ele tem um belíssimo do lucro. Agora eu pergunto para o pecuarista, qual que é a taxa de conversão do gado de vocês? Ninguém vai responder, porque ninguém sabe, porque ninguém faz conta. Você é um espaço da prateleira, junto com a sua carne. Então acabou a pecuária amadora. Ou vocês passam a entender o que existe por trás, por dentro desses animais, ou vamos tirar a pecuária de corte das ciências biológicas e vamos devolver ela para as ciências humanas. Porque eu não aguento mais romantismo e poesia. E é isso que a gente vê na pecuária de corte. As pessoas falando de raça como time de futebol. Quer ver que interessante? Viu, pessoal? Pode trabalhar. E eu vou bater um papo aqui. Se tiver alguma pergunta, por favor. Porque eu faço palestras de 3 dias. Se me deixarem aqui, vocês estão mortos. Então vai trabalhando, eu vou fazendo algum comentário baseado em alguma característica que a gente perceber aí. Quer ver que interessante? O que a gente conhece por rendimento de carcaça? É o peso da fazenda versus o peso da carcaça quente. Ok? É na base do peso morto, é na base do peso da carcaça que a gente recebe o preço da boiada que a gente mandou matar. Só que existe uma outra informação que nós, produtores, não sabemos. Que raramente a indústria frigorífica sabe. Sabe qual que é essa informação? Rendimento de desossa. Qual certeza eu tenho? Que um animal com maior AOL para 100 tem maior rendimento de desossa do que um outro animal menor de AOL para 100. Quer saber a prática desse número? Tá. Vamos arredondar a conta para ficar fácil. Supondo que esse animal pesou 20 arrobas e o preço da arroba é R$300, eu estou falando de R$6.000 por animal. Se essa carcaça me deu 65% de rendimento de desossa, me ajudem com uma calculadora aí, por favor. Vamos fazer números junto com vocês. Divide 300 quilos vezes 0,65. Vai me falando esses números. 300 quilos de carcaça vezes 65% de rendimento de desossa. 195. Divide R$6.000 por 195.
Guardem esse número. O quilo de uma carcaça que custou R$6.000 e rendeu 65% de rendimento de desossa, custou R$30 o quilo. Supondo que essa carcaça renda 75% de rendimento de carcaça. Então faz 300 vezes 0,75. 225. Agora R$6.000 dividido por 225. R$26 o quilo da carne produzida versus R$30 o quilo da carne produzida. Quantos por cento 26 é menor do que 30? 20%? Ah não, eu quero ser produtor de carne de qualidade. Então continue olhando para isso, mas inclua no seu olhar marmoreio e IGS. Sabe qual que é o pior? Eu demorei 25 anos para chegar nessa conclusão. Eu, profissionalmente, demorei 25 anos para entender uma coisa que hoje eu falo, puta, por que eu não pensei nisso há 10 anos atrás? Eu teria economizado muito dinheiro de muito projeto que eu dei consultoria e perdeu dinheiro. Que sempre vai existir o produto correto para o cliente correto. Como eu nunca pensei nisso antes, que quando eu vou escolher o sêmen do touro, eu penso no touro, mas eu esqueço da vaca. É muito machismo da nossa parte achar que o sêmen do touro vai definir a qualidade do bezerro. 50% é a genética da mãe. Quem olha para a mãe na hora de escolher o sêmen do touro? Carne de qualidade é uma grande construção. Não se faz carne de qualidade, se constrói carne de qualidade. E a construção se dá por tijolinho em cima de tijolinho. O maior aprendizado nosso recente é que no segundo terço de gestação a vaca define a quantidade de fibras musculares e de adipócitos que o bezerro vai ter. O que nós fazemos com as nossas vacas? Ela emprenhou, a gente joga ela no pior pasto da fazenda, porque na nossa cabeça ela vai ficar 9 meses dando prejuízo. Está errado? É uma construção. Nutrição fetal é fundamental para o sucesso ou da produtividade do commodity ou da qualidade da carne e de produtos de qualidade. O boi 777 é a nossa grande referência de commodity e de eficiência e de viabilidade na pecuária de corte. O que é o boi 777? É um boi geneticamente superior, estrategicamente suplementado em todas as etapas do processo para produzir um animal de 2 anos e 20 arrobas. O boi 777 é um excelente boi para exportação. É um excelente boi para atender a demanda do consumidor no dia a dia. Compra carne por preço. Eu vou tirar a janela. Porque é uma carne barata. Se eu tiver um rendimento de desossa melhor, ela pode ser 20% mais barata do que o mesmo animal do rendimento de desossa pior. O que a gente olha numa carcaça? O que ela conversa conosco? Primeiro, musculosidade, cor de gordura, cor de carne. Uma gordura mais amarelada, com certeza é um animal que foi recriado a pasto. O pasto tem carotenoides que se fixam na gordura. Animal produzido a pasto tem mais sabor do que animal produzido em confinamento. Então quando eu olho uma carne com uma gordura amarela, a minha boca enche d'água, porque eu já imagino o sabor que essa carne tem. Qual país no mundo pode basear o seu sistema de produção numa pecuária a pasto? Qual país no mundo pode fazer integração lavoura e pecuária? Qual país do mundo pode colocar 5A por hectare? Quer ver um exercício rápido?
Se eu pego uma pastagem pós-integração lavoura e pecuária e coloco 8 a 10 UA por hectare, que é possível, e se isso fosse uma realidade nos 160 milhões de hectares do Brasil, que nunca vai ser, mas só para vocês terem uma ordem de grandeza, seria suficiente para a gente colocar o rebanho do mundo inteiro nas pastagens do Brasil. Existe um país no mundo que vai alimentar o mundo, se chama Brasil, tanto na agricultura quanto na pecuária. O mundo tem medo da gente. O mundo vai pôr embargo na gente, diversos. Mas só nós podemos alimentar o mundo. Por que a pecuária americana tem 50% do volume de gado que o Brasil tem e produz 50% mais carne que o Brasil produz? Fazia sentido há 2, 3 anos atrás, talvez não faça mais sentido hoje. Lembrem do vinho que vocês serviram no casamento de vocês. Eu quase tenho certeza que foi o vinho da garrafa azul. O que era status há 25 anos atrás, hoje é motivo de piada. Fala, que vergonha que eu servi aquele vinho no meu casamento. O que mudou no vinho? Nada. Vinho é o mesmo. Nós estamos mudando. E o pior, o nosso cliente está mudando. E se ele está mudando, a gente vai perceber que o nível de características que ele avalia, talvez a gente não esteja entregando. E se a gente não está entregando, a gente vai ser substituído por quem entrega. Cor de gordura, cor de carne, animal extremamente jovem. Quanto mais clara a carne, mais jovem o animal. Até que o vitelo é uma carne branca. Por ser extremamente jovem, quanto mais velho o animal, a carne fica escura. O que nós enxergamos aí? Uma carne extremamente clara. Nível de gordura adequado, porque o nível de gordura exagerado me quebra o rendimento de desossa. Aumenta o custo de produção. Esse nível de marmoreio dessa carne é inferior ao nível de marmoreio da novilha que vocês vão comer hoje no final do dia. Por características do indivíduo. Mas eu tenho muita certeza que se a gente levasse esse produto num açougue normal e ele conseguisse vender esses cortes para o cliente normal, iria causar uma surpresa absurda. E é o que eu enxergo hoje, pessoas de 40, 50 anos comendo uma carne de qualidade, pondo na boca e falando, nossa, eu nunca comi nada igual. Parece que o surdo começou a ouvir, o cego começou a enxergar. E nós estamos no momento certo, na hora certa. As ferramentas estão aí. Acabou a fase da lamentação. Tem uma frase excelente que eu não sei quem falou, mas eu repito com frequência essa frase. Quando eu achava que eu tinha as respostas, mudaram as perguntas. A gente está diante da mudança das perguntas todos os dias. Cabe a gente correr atrás das respostas. A tecnologia existe, as ferramentas estão aí, a bola está com vocês. Graças a Deus a gente tem pessoas que estão fazendo isso e compartilhando, que isso não vai ser lembrado daqui 5 anos, isso não vai ser lembrado daqui 10 anos, isso vai ser lembrado eternamente. Se existir um livro da carne de qualidade no Brasil, um capítulo especial é de muita gente daqui de dentro. De Lica, Fabinho, Seu Chiro, pessoas da confraria, pessoas que eu estou revendo aqui que eu não vi há muitos anos, mas em algum momento da minha vida profissional eu encontrei com essas pessoas e essas pessoas me ajudaram de alguma forma. Dr. Neto, Benini.
de alguma forma eu preciso devolver isso para as novas gerações. E faço isso com a maior paixão e o maior orgulho, uma forma de eu retribuir tudo aquilo que me deram. Só que eu virei mais radical do que eu era. Para mim existem dois caminhos muito claros daqui para frente. Pecuária da eficiência máxima. Pecuária da excelência. Tudo que eu produzi, abrindo mão da eficiência máxima, sem atingir a excelência, eu estou num ponto extremamente perigoso do meu processo. Eu estou produzindo mais caro do que tem quem está buscando a eficiência máxima e não estou atingindo a excelência como eu gostaria de atingir. Esses projetos todos vão morrer. Sabe quem faz pecuária desse jeito? Argentina. Eu tenho certeza que vão vir muitas críticas, mas o Rio Grande do Sul, que castra o animal, não faz uma estratégia nutricional adequada e com isso não atinge a excelência. Ele abriu mão da eficiência, está produzindo mais caro do que poderia e não atinge o nível de excelência. Está morto a médio e longo prazo. Dois caminhos. Joguem as fichas na eficiência máxima. O que é eficiência máxima? É macho inteiro, é AOL para 100. Joguem as fichas na excelência, marmoreio, EGS. É possível produzir excelência com maior eficiência? Sim, é a maior surpresa da minha vida isso acontecer. Porque eu enxerguei sempre caminhos completamente antagônicos. Mas dentro do mundo da excelência, se eu preservar características de AOL e AOL para 100, eu consigo produzir com mais eficiência.